Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Twitch. Eu sou Douglas Quadros. Muito boa noite para você que está aí no chat com a gente. E aí, quem tá no chat com a gente, vai dando seu alô, como sempre, pra gente saber que você tá aí, pro YouTube saber que você tá aí. Como é que tá o áudio aí, escritor ansioso? Até que tem um delayzão, né? Ai, muito bom. Oi? Só tá resmungando. Não, como eu tava lá como é que é? Coisas de começar, né? A música tá um pouco. Ela tá um pouco abaixo da voz, tá? Então. Vou botar um pouco mais baixa pra deixar ela mais de fundo possível. Porque tivemos, como eu tava comentando, um feedback, né? Tava comentando aqui nos bastidores, de alguns ouvintes que falaram que a música ela fica alta, é mais alta que a voz dos participantes. Gente, a gente precisa desses feedbacks, gente. Às vezes a gente não escuta. O que a gente escuta aqui é diferente do que vocês escutam aí. Então, se alguma coisa estiver incomodando vocês, avisa a gente. Claro, eu sei que às vezes eu posso incomodar vocês, mas daí não tem muito o que fazer. A Karina já tentou, né? Me boicotou lá, eu vi que eu tava vendo umas filmagens do evento e ela aplicando uma injeção assim nas minhas costas uma hora que eu tava filmando. Por isso que a minha voz sumiu. Não teve nada a ver com ficar gritando. Nada a ver com competir, o RPG competir com K-pop, né? É, exatamente, não tem nada a ver com isso. Mas, brincadeiras à parte, galera, a gente precisa desses feedbacks, então mandem pra gente, de verdade. A gente não vai ficar chateado, magoado, sentido, triste, ou qualquer outro adjetivo que você imagine aí, tá? Manda pra gente o que você estiver pensando. Aliás, pelo contrário, né? A gente adora, mesmo quando são pontos que a gente tem pra melhorar, a gente curte muito, assim, receber. E aí a gente sabe que as pessoas realmente estão nos escutando, né? E se preocupando com a gente, porque uma relação boa é quando a gente se preocupa o suficiente pra dizer o que tem pra melhorar, né? Exatamente, muito importante. É o RH falando, né? Baixou o RH aqui por um segundo. Desculpa, gente, já desliguei, tá? Bom, não existe como. Hoje nós trouxemos aqui então o nosso querido Ricardo para uma pauta tudo a ver, né, com o escritor ansioso. Foi tudo planejado, né, Karina? A gente não fechou a pauta em cima da hora e o Ricardo falou: eu posso hoje porque minha mesa falhou. Não teve nada, foi semanas de planejamento. Uhum. Mas hoje exatamente 6 minutos antes de começar. O que é um baita tempo para se planejar e vir fazer, ué. Exatamente. Olha só, a Jujubiana deu um feedback. O meu feedback é: Douglas é chato, a Karina é noveleira e o escritor ansioso. Douglas é chato, né? Eu vou lembrar disso na quarta-feira. Fica tranquila. Noveleira pra mim é elogio. Eu acho que ela tava colocando meio de xingamentos, mas pra mim ela me elogiou. Eu acho que ela só tava me xingando, acho que é pessoal. Ela caracterizou nós dois pra xingar o Douglas. Exatamente. Gostei muito. Você serviu só de escada, mas tudo bem. Bom, hoje nós vamos falar sobre RPG e literatura, né? E a literatura, porque eu acho que é impossível a gente não ter essa ligação, porque, cara, veio de lá, né? Não tem como fugir. Se tu pegar os primeiros RPGs, por mais que eles tenham vindo, né, diretamente dos wargames, né, dos wargames em si, ainda assim, toda a cultura, né, veio de lá. Se pegar os primeiros D&Ds, cara, é Tolkien, sabe? Não, porque é Halfling, não Hobbits. Não, com certeza. Na verdade, cultura... Só tem o Gandalf lá com outro nome, mas não é. É só praticamente tem o Frodo desenhado no livro, mas não. Enfim... A gente não consegue escapar, né? E hoje em dia a gente acaba... É tão ligado, né? Que tem muitos cenários de RPGs que se tornam livros. Tem muitos livros que já saem pensando em como eles vão se tornar cenários de RPG. Entre outras coisas. Eu não tô falando só de literatura medieval, de romance fantástico. Eu tô falando de terror. Eu tô falando de romance de terror. Tô falando de romance de... Cara...
mais diversos tipos, a literatura ela tá muito ligada com o RPG. E assim a gente termina a nossa taverna da Não Tagarela de hoje. Brincadeira. Bom, a gente tem tanto isso, né, que nós temos até, já vou fazer um jabá aqui, jogo logo de cara, uma taverna da Não Tagarela, aliás, temos um quadro dentro do movimento RPG, uma coluna, né, que é a Quimera de Aventuras. Quimera de Aventuras basicamente a gente não só pega literatura, mas também literatura e faz uma resenha de um livro, né, um romance, um quadrinho, e depois faz como você pode utilizar esse romance, esse quadrinho, essa história nas suas aventuras de RPG, com personagens, com ganchos de aventura, entre outras formas. O Quimera ele é muito mais do que só literatura, mas também é sobre literatura, né? Então vale a pena dar uma conferida lá no site. E bom, essa ligação, né, como a gente falou, vem desde os primórdios do RPG, mas também faz com que muitos, e isso eu digo por mim e aposto que o nosso querido Ricardo também, muitos jogadores de RPG sonhem e comecem a escrever, não porque queriam escrever, mas porque começaram a jogar RPG. Não sei se é o caso do Ricardo, mas eu conheço algumas pessoas que são assim. E eu vou perguntar, para quem não sabe, o Ricardo é um escritor com livros publicados, né? Ali os livros publicados que ele tem, tá, gente? Escritor ansioso não é só uma alcunha, é uma profissão também, né? Então, Ricardo, conta pra gente, cara. Escritor ansioso é uma profissão, não apenas escritor. Exatamente. Exatamente, importante ressaltar. Mas, Ricardo, fala pra gente um pouquinho aí, cara, se isso que eu disse é verdade ou se o teu caso é outro. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu lá pelos idos de 2000, 2001, eu comecei... Foi ali que eu comecei a jogar. Comecei a jogar tarde, né? Com 16, 17 anos. Que a galera muitas vezes começa mais cedo, tudo. Mas o que foi a minha? Eu realmente queria contar as histórias da minha cidade. Só que de um jeito ficcional. Então eu comecei a jogar RPG para poder contar histórias. Aí, logicamente, daí nós tinha lá D&D e 3D&T. Era o que nós tinha na época, né? E como é que a gente... Daí a gente fazia o quê? Com 3D&T? Cavaleiros do Zodíaco. Eu queria fazer... antes de saber de RPG, eu tentava medir com certos parâmetros os lutadores do Mortal Kombat eram mais fortes que o do Street Fighter, que eram meus 2 jogos favoritos. Então aquela coisa, tentar bolar aquelas historinhas. E aí quando os meus amigos mostraram, vamos jogar, vamos mostrar, e começou a reunir a galera realmente em torno do RPG, aí, pá, que bacana, a gente começou a realmente, que legal, vamos contar essas histórias, vamos vivenciá-las, né? Só que era aquela coisa, não tinha maturidade para conseguir organizar aquilo ali e realmente montar histórias, né? Então, mas realmente eu comecei a jogar RPG pela minha vontade de escrever histórias. Tanto que o que eu mais gosto é lore, né? É o cenário, é a geografia e o porquê das coisas estão lá. É isso que eu gosto mesmo num cenário. Se um cenário não, é muito bacana, mas tem aquela vila só, tá, ok, legal, interessante. O que tem além? Eu quero saber mais sobre aquilo, né? Então, senão eu vou ficar aqui patinando um pouquinho, então eu vou passar a bola de volta. Eu comecei a jogar RPG porque eu lia muito e eu queria... Não necessariamente, assim, não é tão racional, porque eu comecei a jogar muito jovem, tipo, pra pensar assim, eu tenho uma motivação específica, eu quero contar essas histórias através do RPG. Mas eu sabia que eu gostava de contar histórias e de criar, porque eu lia muito e ficava aquelas coisas borbulhando, assim. Uma das primeiras referências que eu tenho é ler Brumas de Avalon muito cedo, porque era o livro favorito da minha mãe, então ela lia, sei lá, uma vez a cada 3 meses, sabe? Eu lembro de ela estar sempre com Brumas de Avalon lendo, assim, tipo, ela terminava o livro e começava Brumas de Avalon de novo. Então, não só a história mítica
porque as Crônicas do Rei Arthur, olhadas sobre o olhar das mulheres, a parte de toda a polêmica com a autora e de o quanto a gente poderia fazer uma taverna só sobre a problemática de Brumas de Avalon e as histórias de mulheres até um certo período, há pouco tempo atrás, tá? Mas assim, a parte de tudo isso, pra mim, uma criança vendo minha mãe lendo aquelas histórias constantemente, e ela sempre falando isso, as Crônicas do Rei Arthur, mas é sobre o olhar da Morgana, é sobre o olhar das mulheres. Isso por si só já era muito mítico, para além da história das Crônicas Arturianas. E eu li ele a primeira vez com 9 anos, foi o primeiro livro adulto que eu li, assim. E ali para mim se formou um mundo, e aí da onde vem o medieval fantasia tão forte para mim, né? É porque a primeira base, assim, de história mais fantasiosa é que sedimentou a minha RPGista, minha leitora, até minha escritora, assim, interior. E eu já gostava muito disso, até quando eu jogava Tomb Raider, mas eu inventava toda uma história na minha cabeça de vida da Lara Croft. Então eu sempre fiz isso, assim, as histórias sempre cresceram dentro de mim. Então o RPG foi sempre um caminho muito natural para isso que já esteve muito comigo desde o início, assim. E é difícil uma mídia que te faça crescer tanto em imaginação quanto um livro, RPG também, mas assim, falando das outras mídias que não são RPG, porque tudo que é visual te entrega um pouco mais pronto. Então tu consegue dali criar outras coisas, obviamente, todos os tipos de história te fazem criar, mas o livro, ele te obriga a tu criar tudo na tua cabeça, assim. Então, eu acho essa relação, assim, muito, muito, muito natural. Parece que é realmente uma coisa filho da outra, assim. Eu não sei se eu já contei isso, acho que eu não contei isso aqui, mas eu percebi, ano passado, que quando eu imagino as coisas na minha cabeça, eu não sei como é que vocês fazem isso, não sei se vocês imaginam imagens, ou sons, ou pessoas falando, eu imagino como se o narrador estivesse contando as histórias. Tipo, eu imagino como se eu estivesse lendo um livro. É esse meu nível de loucura com literatura. Então, eu percebi isso porque eu escrevi um conto e eu não senti que eu estava escrevendo porque ele já estava pronto na minha cabeça com todas as palavras. Eu falei, cara, é assim que eu imagino as coisas. O tempo inteiro, como se o narrador estivesse narrando o livro da minha vida. Médicos... Brincadeira. Uma listinha de psiquiatra. Olha, uma consulta faz bem, tá? Eu recomendo. Tá, Ricardo, tu não imagina assim. Isso só eu. Não, é que tá. É a construção de cada um. Que nem eu tenho muita dificuldade em descrever cheiros, porque eu não sinto muito cheiros das coisas. Então, pra mim, é muito difícil descrever. Isso tinha um cheiro, não sei o quê. Eu sou muito visual, então eu descrevo e espacial. Então, a minha para eu escrever, muitas vezes, o que eu fazia? Fonezão aqui, a música ambiente, daquele ambiente que eu imagino, e daí eu começava a visualizar, tipo, na minha sala, aqui assim, começava a olhar, aqui tá a árvore, aqui tá outra, lá tá o monstro, aí eu tinha, muitas vezes, até que me mexer pra fazer essa visualização e conseguir descrever a cena. Que loucura. Eu tenho a minha forma de escrever é completamente diferente da de vocês. E eu tenho muito problema com isso. O meu maior problema para escrever hoje é porque eu não consigo escrever algo que eu não estou jogando, que eu não estou exercitando, né? Eu no passado já na verdade, não sei, porque eu joguei muito mais no passado do que eu jogo hoje, né? Mas, por exemplo, pra mim escrever sobre a Guilda dos Guardiões, eu tenho que estar narrando a Guilda dos Guardiões, sabe? É quando eu consigo avançar na história na forma que eu preciso. Por isso que eu comecei a fazer os interlúdios, exatamente pra conseguir continuar construindo o mundo, porque eu não tava mais fazendo mapas, eu não tava mais fazendo os NPCs, eu não tava mais conseguindo construir, porque eu não conseguia encaixar. Então, depois que eu voltei a narrar, ficou muito melhor. E agora, com essa temporada nova, eu quis exatamente começar narrando ela exatamente pra mim fazer a história andar mesmo, assim, andar bastante, né? Não que antes não estivesse andando, que os narradores fizeram excelentes trabalhos, mas eu na minha cabeça, né, a história que eu precisava encaixar, eu precisava disso. E também tem outras coisas que eu tava escrevendo empolgadaço, assim, principalmente quando a coisa é muito mecânica. E se eu não tô jogando, eu não tô testando com os players, não avança. Eu tenho um cenário também que tá, tipo... Até o João vive me enchendo a paciência, a cabeça, né? O João era o meu ilustrador desse cenário. Ele tá, tipo, com todas as raças prontas, ilustradas. Tá com classes, tá com 5 ou 6 continentes construídos. E eu não consigo só terminar de encaixar as coisas, porque eu parei de narrar nele.
E se eu parei de narrar nele, eu não consigo continuar construindo ele, sabe? Então eu preciso da vida para aquele mundo enquanto pessoas estão vivendo nele. Senão ele fica morto pra mim, assim. Não que eu não consiga, eu consigo, mas pra mim é uma coisa muito mais tediosa, sabe? Então, por TDA, eu não consigo parar e me focar nisso. Então, é um problema muito sério que eu tenho. Outra coisa também que acontece bastante comigo é isso que tu falou, Ricardo. Eu não consigo, por exemplo, assim, silêncio e escrever. Tem que ter música. Senão eu faço milhares de outras coisas, tá ligado? É incrível isso. Eu não consigo parar no silêncio, assim, e escrever. Se tá silêncio, me incomoda mesmo, assim. Mas a gente tá falando muito mais como RPG é escrita, né, do que RPG é literatura. Vamos começar, então, assim, como... Já que estavam falando de começos de RPG, né? Uma coisa que todo RPGista já fez, vocês falaram de Cavaleiro do Zodíaco, mas é essa questão de unir o RPG àquela obra que ama, né? Então, todo mundo já leu uma história e quis... Não, eu queria que o caminho fosse diferente. E daí tu tem um RPG pra ser um caminho pra te fazer isso, né? Eu quero saber como é que é isso pra vocês. Karina? Oi. Assim, eu tô tentando. O que tu tava falando, eu tava pensando qual foi a história que eu tentei mudar, né? Assim, claro, óbvio que eu Ou já joguei. repetir. Óbvio que eu já joguei Harry Potter, né? É a coisa que eu mais consumi na minha vida, assim. Enfim, eu escrevi fanfic, eu li fanfic, eu consumi absolutamente tudo de Harry Potter durante aquele período entre os lançamentos do livro até o último filme. Então, eu consumi bastante, acho que tinha aquela coisa de querer viver aquele universo. Pra mim, a história é perfeita como ela é, então eu não tinha necessidade de mudar ela. Mas também, algumas coisas a gente... era legal experimentar diferente, assim, e experimentar viver naquele universo. Eu também já joguei... Eu nunca consegui jogar muito no adaptar 3D&T para jogar nos tempos atuais, apesar de eu sempre ter vontade de jogar uma história maravilhosa que eu inventei com a Lara Croft, em que todos os meus amigos e eu éramos filhos adotivos dela, e ela criava a gente para, no final das contas, sermos espiões. Eu acho que isso dava um baita RPG, só que eu nunca consegui trazer isso pro RPG, porque eu e meu grupo, a gente era muito medieval fantasia, então ficou um pouco difícil, mas era uma história que eu queria consumir em RPG. E eu também, uma época, né, não vou falar de Tolkien, todas essas coisas que são muito óbvias, assim, mas teve uma época que eu fiquei muito viciada em Anne Rice, e aí foi a época que saiu Vampiro à Máscara. Então, assim, Vampiro à Máscara consumiu Anne Rice do começo ao fim, assim, Vampiro Lestat, entrevista com vampiro, cara, parece que as coisas são, tipo, de um pro outro muito parecidas, assim, muito, muito parecidas. É claro, né, a Anne Rice também bebeu em várias outras fontes, né, então não é que ela criou tudo, mas eu acho que ela é como se ela sintetizasse um monte de coisa que foi criado, o melhor de um monte de coisa que foi criado de vampiros, e na época que eu consumi, Anne Rice é mais antigo do que Vampiro à Máscara, né, mas a época que eu consumi foi a época que Vampiro à Máscara chegou por aqui. Então, eu acabei consumindo um pouco de Vampiro à Máscara muito mais por conta disso do que até porque os meus grupos jogavam, assim. Então, pra mim, essas foram as conexões mais fortes, as coisas que mais vieram. E aí, claro, né, eu falei de Brumas de Avalon, nossa, eu revivi personagens de Brumas de Avalon milhares de vezes, assim. Uma coisa que eu costumava muito fazer era, independente da história que estavam escrevendo, se eu tava com um personagem muito na minha cabeça, eu levava ele diretamente pra RPG e aí criava um personagem baseado no personagem que eu queria vivenciar. Teve uma época que eu tava muito viciada em How I Met Your Mother, e apesar de a gente estar jogando RPG medieval fantasia, eu levei o Barney pra dentro do RPG e interpretei o Barney. Então, foi bem divertido. Eu desviei uma noite inteira da aventura, porque, obviamente, o Barney só queria pegar todas as mulheres da taverna, então a gente ficou uma noite inteira não fazendo a aventura, porque eu estava interpretando meu personagem corretamente, e criando outras aventuras em paralelo. Ótimo isso. Eu, assim, como jogo, eu jogo pouco, na verdade, né? Ainda que eu jogo mais aqui no Movimento até do que em qualquer outro lugar. Joguei lá nos meus primórdios, lá quando era presencial, e eu só jogava que eu queria, é isso aqui, beleza. Gosto de mago que faz isso e pronto, né? E daí, como é que é? A gente fazia... Então, essa coisa de pegar o personagem, vou interpretar ele diferente, vou fazer assim, vou fazer assado. Eu aprendi isso de outro jeito, quando eu fui mestre. Uhum. E daí eu fui mestre e vi que eu tenho o controle da história. Uhum. E aqui eu vou fazer um paralelo com a literatura. Tanto a leitura tu consome, então é como se fosse um jogador,
Só que você interpreta o personagem ali, e é meio como quando às vezes tu fica pensando, pá, mas essa personagem fez tal coisa. E essa situação eu faria igual, não faria, né? Tu fica nessas, imaginando assim, né? Mas quando eu pensei, não, eu quero realmente ter o controle sobre a história, eu quero escrever a história, né? E tanto que eu já tentei fazer uma coisa, pegar a campanha que eu mestrei e tentar escrever. E eu era apaixonado por isso, porque tinha uma época que eu não tinha grupo, não tinha como jogar, então eu consumia tudo que eu achava na internet, assim, e eu via, e tinha duas histórias, um mundo e uma história. Eu lembro o nome ainda, Fantapunk, e que era bem essa coisa bem fantasia pré-vitoriana, se não me engano, e a outra era Os Filhos do Caos. E eu achei excelente, o cara transformou em história, tudo, né, fazendo... Só que eu vi que é uma coisa que tem no RPG, os jogadores são caóticos. São. Então é aquela coisa, e depois de um tempo eu abracei o caos, eu já fiz perder metade de um planejamento de campanha porque eu coloquei um encontro aleatório, aí no encontro aleatório caiu um gênio e os jogadores conseguiram pedir para a caravana, né, deram seu jeito. Logicamente eu trolei eles no caminho, né, fiz algumas coisas assim que eu não sei se o horário permite, mas eu trolei eles, né, e essa coisa assim, de realmente eu vi que são mídias diferentes. Então tu não tem como pegar igual, tu pega, que nem tu falou, tu pegou o Barney, tu pegou o personagem e vou transportar ele lá para aquela época, que no caso, pelo que tu falou, para mim é claramente um bardo, né? Eu não lembro se foi essa classe que eu usei. A gente tava jogando 3D&T, né? Então eu não lembro se eu me baseei num bardo. Não tem classe, né? Mas assim, eu não lembro se eu me baseei numa coisa que seria um bardo, mas assim, foi muito divertido, assim. Até no chat alguém comentou, tipo, já tive um jogador assim que ficou infernizando a mesa e trocando aventura por aventuras paralelas, e a gente perdeu uma noite inteira. No caso do meu grupo, gente, era bem contextual, tá? A gente tava num RPG, tipo assim, a gente tava jogando de forma aleatória, não tinha uma grande história, a gente convenceu o mestre a mestrar, tipo, 5 minutos antes da gente começar a jogar, e era óbvio que não tinha nenhuma aventura pronta. Então, a gente só foi seguindo a vida, assim, foi divertido, mas realmente quando um jogador cisma de levar a história pra algum lugar, é isso, né? Os jogadores são caóticos, como tu disse, e são mídias diferentes. Eu sinto, quando eu escrevo, eu sinto um pouco do que o George R. R. Martin fala. Ele fala que ele é um jardineiro, né? Que os personagens dele crescem para onde eles querem crescer, e até por isso que Game of Thrones nunca vai terminar. Mas eu me sinto um pouco assim também, porque eu sinto que os personagens, eu não consigo conduzir eles, assim, paralelo com os jogadores, mas ainda assim eles não são tão caóticos, né? Eles seguem uma lógica de pensamento, eles não fazem coisas só porque vamos ver se é divertido fazer isso, ou porque deu na telha, né? Então, os jogadores já agem diferente, né? Mistura o jogador e o personagem e o que ele acha que vai acontecer na história, então é muito difícil pensar como o personagem realmente agiria ali, né? Então tem uma dose de causa a mais. Assim. Isso é um problema que eu sinto e já ouvi falando. O meu problema não é o combeiro, o advogado de regra. O meu problema é o cara que não tá afim de seguir na história. Ele tá afim de... Tipo assim, ele não faz uma coisa porque o personagem dele faria. Ele faz uma coisa pra encher o saco, tá ligado? Tipo assim, pra atrapalhar. Tipo, porque não é a vida dele. Ou então, por exemplo, eu vou pegar... Que nem aconteceu no evento que os menininhos vieram falar. Estavam jogando um joguinho lá no evento, um RPG lá no evento, que eles compraram. E daí um deles falou assim, e daí ele pegou e matou todo o resto do grupo. Sabe, tipo, sem motivo aparente. Ele simplesmente começou o jogo e ele matou todo mundo. Qual é a graça disso, sabe? Tipo, é a pessoa fazer a coisa pela piada, sabe? Eu acho isso um péssimo. Né? Jogando com um personagem que é um trickster, que eu jogo com o Nicolo às vezes, tipo, por mais que ele faça coisas aleatórias, as coisas aleatórias que ele faz têm um sentido pro que ele faz. Por exemplo, tu não vai ver o Nicolo fazendo uma coisa aleatória pra, tipo, um ganho pessoal de dinheiro. Talvez de poder, talvez pra ser uma piada, realmente. Mas, tipo, pra ele o dinheiro não faz sentido. Então, eu acho que quando tu vai fazer umas coisas aleatórias assim, tu tem que seguir uma linha. Mas a gente saiu completamente do tema RPG e literatura, né?
A gente tá. Olha só, eu e o Ricardo, a gente tava fazendo um paralelo. Mas eu tenho uma boa aqui que posso usar o Nicolo também, né? Na aventura que a gente jogou que o Nicolo ficou aprisionado no inferno, né? Eu utilizei a estrutura do Inferno de Dante para construir o inferno, né? Inclusive é uma aventura que eu comecei a escrever e ficou nos processos de vou continuar um dia, que seriam os 12 círculos do inferno ser uma dungeon, onde os jogadores vão descendo e etc. E cada círculo tem o seu próprio desafio, né? E tem suas próprias criaturas. Isso é muito legal. O livro, né? A Divina Comédia, ele tem muito bem descrito assim todas essas criaturas, todos esses níveis. Tá certo que alguns eles pulam, etc. Mas tu consegue hoje encontrar informações sobre, né, os planejamentos e tudo mais do Dante. E é um livro que serve muito assim para fazer uma estrutura de uma dungeon, de uma aventura em si, né? Porque baseou basicamente como a gente conhece o inferno hoje em dia, apesar de ser uma obra ficcional, muita gente tem aquela visão na cabeça, né? Então é um exemplo aí de literatura sendo bem empregada. Mas Sabe um livro que eu queria muito jogar um RPG baseado? Coisas do Dan Brown. é porque Sabe, não, porque assim, ó, o Dan Brown, ele tem um ritmo de escrita muito absurdo, né? E a coisa do não saber o limiar entre a realidade e a ficção. Tipo, tá, esse quadro existe. Eu consigo abrir ele e ver tudo que o Dan Brown tá descrevendo. Então, E a coisa da investigação. eu já joguei uma parada assim. O André. E foi uma merda. Não, foi legal, foi legal. Foi legal, muito legal. O problema foi o sistema, mas daí isso aí é rixa minha. Tu conheceu o André, né, que jogou com a gente, o André, enfim. Pra quem ele jogou com a gente aqui também, ele jogou Noites da Serra do Mar, A Noite das Luzes, que nós jogamos em Savage Worlds. Foi bem legal. Enfim, mas ele narrou pra gente uma história que se passava na década de 80, eu acho que era nos Estados Unidos, em Chicago. Acho que era. Uma história em Mago, o Despertar. Por isso que eu odiei, porque eu não gosto do Novo Mundo das Trevas. Eu não gosto do storytelling. Eu gosto de storyteller. Tem uma diferença, enfim. Mas, e qual que era a parada? Ele imprimiu o jornal do ano inteiro, daquele ano que nós estávamos jogando. E todos os acontecimentos da sessão eram os acontecimentos do jornal. Então, o incêndio que aconteceu, que começou a história, era o do jornal. Em tanto tempo, tal coisa ia acontecer. E a gente, lógico, não ia, para não perder a graça, não ia pegar o jornal e ler. A não ser que a gente usasse algum tipo de magia para ver o futuro. Daí a gente podia ver o jornal do próximo dia, sabe? Então a gente sempre no começo da sessão, a gente podia abrir o jornal e ver o que tinha acontecido no dia anterior. E ele conseguia encaixar os acontecimentos das coisas que nós estávamos fazendo com os acontecimentos reais que aconteceram na cidade naquele ano. Então basicamente foi isso. Tipo, se a gente quisesse, a gente poderia ver essas informações. Ele botava os NPCs específicos que estavam nesse mundo, né? Tipo, então foi basicamente uma coisa dessa que tu falou, tipo, tinha paralelos com a vida real, saca? Então, foi muito massa, assim, foi muito legal. Eu só consegui jogar porque a história era muito boa, porque eu odeio Maga, o Despertar. Enfim. Tô pensando no trabalho desgraçado que esse mestre teve. E não era só isso. Toda sessão tinha uma introdução com uma música que tinha a ver com o tema da sessão, da época, a música dos anos 70, 80. Tinha uma comida, tá? Cara, isso é um mestre profissional. Qualquer coisa abaixo disso, não pague, gente. E eu não paguei, tá? Porque ele não cobrou. Não. Óbvio, mas... Agora, vocês falam isso, eu lembro o primeiro Mundo das Trevas que eu joguei, tô jogando ainda, né? Que é Inquisidores. Então, ele fez a pesquisa da época do ano, de quem era, da situação do condado, de tudo lá. E agora eu vou puxar. O que isso tem a ver com literatura? É uma pesquisa de um escritor. Um escritor, quando vai escrever, né? Me deu um branco. Tem uma série que é aquela que é Viagem no Tempo, e ela tem... Não, eu sei qual é que é. Ela é casada e ela volta pro passado lá. E ela... Outlander? Isso. Eu ainda não comecei a ver, mas tá na minha lista, porque eu tenho certeza que vou ficar apaixonado. Eu vi metade dele, assim, eu achei... essa pesquisa de contextualizar a coisa, que é o bacana de um RPG. Aí eu penso,
que bom que eu fico no ficção, porque eu sou mestre do improviso. Eu pontuo coisas e o resto eu improviso. Sim. Eu tenho tabelinha, o que eu tenho planejado? Tabelas. Aí eu faço os caras rolarem que tem coisas. E vai lá, pesquisa como foi, como é. Sabe? Eu acho é um trabalho bem grande. Com certeza. E assim, essa questão de utilizar livros, né? Utilizar literatura, esse negócio de improvisar, uma dica que eu posso dar aí pro pessoal que quer utilizar da literatura para deixar os seus jogadores malucos. Gente, eu sei que muita gente odeia essa série. Eu já assisti muito essa série, gostei dela até provavelmente a 4ª temporada, depois disso comecei a odiar como todo mundo. Mas esse tipo de coisa ajuda muito, porque o que é isso aqui? Ó? Isso aqui é um livro de monstros e espíritos. É como se fosse o diário deles lá, e daí tem as informações, as descrições dos monstros, sabe? Por exemplo, aqui, vou usar aqui, ó, vamos lá, vampiro. A primeira vez que lutamos contra o vampiro, blá, 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 blá. É como se fosse o diário do pai deles? Exatamente. Ah, é incrível. Cara, uma coisa que eu gosto muito em bestiário, agora que tu falou isso, RPG, é quando eles não estão simplesmente falando, o monstro faz isso, ele ataca assim, ele vive assim. É como se fosse um explorador contando realmente como ele foi lá e encontrou a criatura. Eu acho isso fenomenal. Isso é uma parada meio que assim, tá? Esse aqui não é o diário do John Winchester, tá, Karina? Tem esse outro, mas esse aqui é um deles. E tem, tipo assim, a parada é que tu consegue transportar isso aqui pros teus jogadores. Basicamente, tu consegue deixar... É como eu tava, inclusive, falando pro pessoal lá, fazer o contrário, né? Pegar, por exemplo, o livro do folclore brasileiro e colocar, mas não falar que é o Curupira que tá aparecendo, sabe? Isso é muito importante, porque o jogador que tá acostumado a jogar vampiro, que tá acostumado a jogar D&D, que tá acostumado a jogar esses jogos onde são muito conhecidas criaturas, é tudo muito... Ele não tem surpresas. Agora, quando tu coloca um bagulho completamente diferente pro cara ver, sabe, tipo, de outro universo, porque um vampiro de Supernatural é diferente de um vampiro de Mundo das Trevas, é diferente de um vampiro de D&D. E daí tu diz que é um vampiro diferente, que não é um vampiro que eles estão chamando de vampiro, mas é outra criatura, e foda-se, sabe? Então tu pode simplesmente pegar esses elementos de outros livros, e livros desse tipo, assim, são muito bons pra esse tipo de coisa. Um outro que eu tenho também, que é muito bom, e que eu queria muito, esse sim, fazer um RPG dele, é esse aqui, ó. Ah, que legal. Mas peraí, calma. Bota mais pertinho que eu não consegui ler o que tá embaixo. O Diário Perdido. Esse é o diário mesmo, né? Mas eu acho que na gringa tem um RPG deles ou não? Nunca vi. Tipo, Pode ser de outra coisa, mas... Ele tem as paradinhas, olha isso. É um livro lindo demais, né? Sabe que eu tenho... É que esse livro, a minha parte de RPG tá na sala agora, né? Eu separei os livros de RPG de referência que estão na prateleira e junto com eles tá... uma enciclopédia Wicca, só que é uma enciclopédia Wicca muito foda e muito bonita. E quando eu comprei ela, eu comprei pra um dia usar em RPG. E eu ainda não usei. E ele é legal porque ele é nessa pegada assim, ele tem os símbolos, só que é uma parada, tipo, de fato, que é a religião de algumas pessoas, né? Então, de fato, aquelas coisas são baseadas em religiões até mais antigas. Então, são coisas que tu vai encontrar também no mundo atual, algumas simbologias e tudo mais. E o livro é lindíssimo, lindíssimo, assim. Então, também tá separado lá pra um dia entrar no RPG. Então, ele continua ali na minha prateleira como referência pro futuro. E tipo, esse tipo de coisa também é importante, né? Porque não é só tu sair do RPG e botar na literatura, mas tu pegar coisas da literatura e botar no RPG, e eu não digo somente coisas no sentido de um pedaço da história, um gancho de aventura, mas a criatura completa, tu consegue fazer isso também. O mais importante... Pode falar, não? Era isso. E o mais importante, que uma coisa que eu fiz isso, e eu vi Combeiro Safado chorando, porque eu não conseguia descobrir a criatura, tá? É quando tu começa a descrever a criatura sem falar nada do nome dela. Sem falar nada do nome dela. Você vê as pisadas, vocês escutam as pisadas, um farfalhar de folhas, uma respiração pesada, algo certamente está cercando vocês. Não, nós vamos investigar, vamos fazer não sei o quê. De repente, num salto, aparece uma criatura com dentes dessa pra fora, babando. E você descreve, daí quando tu faz toda essa descrição toda, tu olha aqui, é um orc.
é um lobo atroz, uma coisa bem simples. Uhum. Só que eu já vi os caras, será que nós vamos enfrentar ou não vamos enfrentar? Uhum. Porque eu fiz uma descrição tão diferente e isso impressiona. Daí tu sai dessa coisa. Toma aí, ó, o lobo atroz ataca com mais 3, aí ele tem 15 pontos de vida e pronto. Aí joga o wargame mesmo, não precisa jogar RPG, né? Sim. E tipo, essa parada de descrição, né? Eu sempre aconselho as pessoas. A literatura serve muito isso. Eu sempre falo, RPGista precisa ler. Se tu vai ser um narrador, principalmente, tu precisa ler. Porque, por exemplo, eu li esse livro aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, A Sabedoria do Condado. Que não é um livro de Tolkien, tá ligado? Mas é um cara falando sobre o condado, sobre as coisas do condado, tá ligado? E tipo, cara, tu dá vida pra uma vila, sabe? É literalmente isso. O que uma vila tem, o que ela precisa, como funcionaria um condado se ele fosse real, entre outras coisas, sabe? Mas outra coisa também que é muito importante, né, a gente salientar, são livros como, por exemplo, os livros de lendas, esse aqui de mitologia nórdica do Gaiman. É excelente, porque, cara, daqui tu consegue tirar muita coisa, porque, assim, é sabedoria antiga, sabe? Literalmente é sabedoria antiga e é coisas de lendas do passado que todos os RPGs se esperaram, sabe? Se inspiraram. E tu consegue, às vezes, colocar no meio de uma aventura, uma parte de uma lenda, sem ninguém se tocar que é uma parte de uma lenda, e fazer com que todo mundo fale, nossa, que ideia foda. E daí tu nunca precisa, claro, tu não precisa dizer que tu tirou de um livro, né, ou de uma lenda nórdica, ou whatever, né. Então, assim, são questões, são fontes de pesquisa que te ajudam muito na hora de criação de criação, né, de histórias em si. E o RPG é isso, é uma criação de histórias onde, se os jogadores eles já sabem mais ou menos tudo o que vai acontecer, não tem surpresa. É a hora que o cara pega o celular e começa a mexer. Outra coisa também que acontece, né, já que a gente está falando de RPG e literatura, é o inverso, né? Um exemplo é o famoso livro de Nod, né? Que é história de Caim, teoricamente, né? A história do mundo das trevas, do Vampiro à Máscara, de como Caim foi abraçado, como surgiu, etc, etc, etc. Então eles pegaram do universo do RPG e transformaram numa literatura, que daí tu pode ou não utilizar no teu RPG, né? O legal do mundo das trevas, né, só o meu adendo, né, tipo um adendo aí, nada a ver com o tema em si, que eu acho que é isso. Ele tem a história, se tu quiser, mas ela é uma lenda. Pode ser que não tenha porra nenhuma a ver, se tu quiser. Por quê? Porque é RPG, tu que precisa dizer o que é e o que não é, e não um livro, tá ligado? Então o livro tá aqui, se tu quiser tu lê ele, pode dar pros teus jogadores e falar assim, vocês encontraram isso aqui. E daí eles podem utilizar isso por bem próprio e depois eles podem descobrir que na verdade isso aqui é uma cópia fake, sabe? Então assim, tu consegue usar esse tipo de elemento também nas tuas aventuras. A literatura, ela tá tão atrelada nesse sentido que tu pode utilizar diferentes tipos. Só que eu mostrei 4 formas de utilizar, como um bestiário, né? Como esse aqui, com o próprio bestiário de uma coisa que não é um bestiário. Tu pode utilizar como uma ferramenta, né, entregando para os jogadores e deixando eles tirar mistérios. Tu pode tirar partes de lenda para colocar literalmente como gancho de aventura, né? Ou melhorar tuas descrições. E tem milhares de outras formas que a Karina e o Ricardo falaram. Então assim, voltando, né, eu acho que é o cerne de quando eu tive a ideia de falar disso, é que o RPG, ele tá muito ligado à literatura. Então eu me sinto muito mal quando eu vejo RPGista falando que não gosta de ler. E assim, eu acho que isso não pode ser um limitante. O Sr. A, ele fala abertamente que ele não gosta de ler. Ele sabe que eu sempre xingo ele. Mas assim, isso não pode ser um limitante. Não gosta de ler, não pode jogar RPG? Não. Joga, pode jogar, não tem problema. Só que se tu quiser narrar uma história épica, tu vai precisar de bagagem. E literatura vai te ensinar a descrever melhor, vai te dar ferramentas e entre outras coisas. Então assim, eu acho que não importa se tu narra há 1 ano ou há 40. Se tu é um cara que não consome material, tu pode ser um cara medíocre. Ou pode ser uma pessoa que não lê e tem muita criatividade. Isso acontece também, né? Mas é mais raro. Mas assim, a Supernatural tem 15 temporadas de material. Tudo bem, tu pode querer usar esse material e ter assistido Supernatural de cabo a rabo e saber de cor todas as criaturas e todos os detalhes. Se tu não tá acostumado a ler, tu vai passar muito trabalho para conseguir traduzir o que tu tá vendo em palavras para que os outros compreendam através só da narração.
Então, assim, da mesma forma que uma pessoa que consome múltiplas mídias também vai usar múltiplas mídias no RPG, e isso me falta, por exemplo, pensar assim, não, eu vou, além da narração, eu vou levar uma imagem, porque veja, eu sou uma pessoa que na minha cabeça eu imagino como se fosse um livro, então eu não sinto falta de ter imagem. Então, a transmídia, né, ter diversas formas é muito legal, tu levar um computador que vai tocar um áudio, que vai passar um vídeo, que, sabe, tudo isso tu pode usar também, mas tu vai precisar narrar, e narrar é descrever com palavras. E essa é uma ferramenta que o livro te ajuda muito mais. Eu acho que tu pegou no ponto, Douglas, que é porque essas coisas parecem tão conectadas pra gente. Porque no final do dia, ambas vão usar da mesma ferramenta para construir o universo. Então, tu pode se apoiar em outras, mas a base do RPG é a narrativa. E aí, o livro, ele ajuda muito, assim. E tem um conceito de criatividade, que é o conceito... que, na verdade, tu vai combinando milhares e milhares de referências, né? Acho que não tem nada mais verdadeiro do que nada se cria, tudo se copia, não no sentido de realmente a gente pegar e copiar igual, mas que tu vai combinando as coisas que tu já leu em diversos lugares e enfim, e aí dali tu vai tirando novas ideias, são novas combinações. Enquanto mais referência tu tem, mais combinações tu vai poder fazer. Então, a gente tem que consumir um pouco de tudo para conseguir narrar bem, assim. Eu não tô dizendo, tipo, eu concordo com o Douglas. Cara, não leio, tudo bem, tu vai conseguir jogar, tu vai conseguir narrar, mas até o consumo do RPG, ele é através de livro, sabe? Então, é difícil tu escapar de precisar ler em algum lugar, ou de precisar de uma referência que esteja mais conectada à literatura para conseguir entregar melhor aquela mesma experiência de tu ser um mestre, e mesmo jogador, sabe, porque tu precisa falar, tu precisa conseguir te expressar. Então, eu também acho que tá, assim, conectado por isso, assim, porque a ferramenta é a palavra, né? Com certeza. Quer finalizar com alguma última frase aí, Ricardo, antes da gente ir pra nossa rodada final? Tem alguma coisa a acrescentar? Eu ia só comentar uma coisa sobre a questão da bagagem, né, por exemplo... o que acaba assim, eu nem tinha me ligado, me liguei agora que vocês falaram. No meu cenário lá, a fauna e a flora é exatamente a fauna e a flora que eu lia lá na minha avó, naquelas enciclopédias, lá na Barça, né? Que eu ficava lendo e vendo dinossauro, vendo criaturas pré-históricas, era do gelo e não sei o quê, e eu nem tinha me ligado. E de lá que vem essa vontade dessas criaturas. Então, realmente é uma bagagem que tu não constrói também em 2 meses. Tu vai construir com o tempo. Não gosta de ler, mas saiba então consumir de uma forma que tu goste, né? Porque geralmente quem não gosta de ler é porque teve uma trava quanto a isso, né? Eu acho que nenhuma mídia, por si só, a pessoa não vai gostar de nada. E eu falo isso sobre board game, RPG, livro, série, filme, etc. É uma mídia. Eu acho que as pessoas, elas abominam a mídia quando elas têm alguma experiência que elas não curtem, ou que não faz sentido, mas, na real, sempre existe uma forma de tu consumir aquela mídia. Então, eu acho muito difícil uma pessoa realmente não gostar de ler. Existem pessoas que têm experiências muito ruins, inclusive, por exemplo, pessoas disléxicas, às vezes vão ter uma experiência super ruim com a leitura. Então, tudo bem, existem alguns casos, mas de forma geral, eu sempre penso que a pessoa talvez não tenha encontrado o nicho de história que ela gosta. Assim como série, tipo, tu não gosta de nenhuma série, não gosta de série longa? Bom, tem dorama agora, sabe? É difícil tu não... Se tu olhar para uma mídia e procurar consumir ela de uma forma, é difícil uma coisa que tu que ninguém goste. Eu falo muito sobre board game porque, primeiro, né, eu na mesa tá sob minha direção, tem um motivo, né, mas assim, eu pego muita gente que fala assim, nunca joguei, não gosto de jogar. Daí eu falo assim, nem canastra? Nunca jogou um War? É quase impossível, eu nunca encontrei uma pessoa que não tenha jogado nada e que não gosta de jogar nada. Tipo, a minha avó, que acha tudo horrível, ela joga dominó. Então, pera lá, existe alguma coisa que essa pessoa já consome dessa mídia e que já é uma porta de entrada. É óbvio que eu não vou chegar no outro dia e entregar um Carcassonne na mão dela e dizer, é igualzinho dominó. Não é por aí, mas existe um consumo daquela mídia, sabe? Então, eu acho isso também, assim, eu acho um pouco triste que a gente não consiga trazer tanto da mídia dos livros. Eu acho que isso tem muito a ver com o contexto do nosso país também, de não conseguir traduzir tanto essa mídia de forma que as pessoas se encontrem lá, sabe?
meio que ou tu lê os livros da escola, ou se tu tem 30 a mais, tu consumiu Harry Potter, ou tu não teve nenhuma porta de entrada pra literatura boa, assim, sabe? Que todo mundo tivesse incentivando. Eu tive muita sorte da minha mãe já consumir muito livro, mas essa não é a referência que mais ninguém da minha família teve, e pra minha família a leitura é uma coisa chata. Porque eles não ficaram desde que tava aprendendo a ler, sonhando com um dia que ia ter condições de ler Brumas de Avalon, sabe? Então tem uma construção que é importante. Sim, é aquela história, né? O fulano é inteligente, ele lê um monte. Não, fulano não deveria ser assim, o fulano é normal, ele lê, tá ligado? Todo mundo deveria. Não é um bagulho de tipo, né? Mas é realmente cultura brasileira, né? Mas tá acabando nosso tempo aqui, vamos pra nossa rodada final pra gente encerrar aqui com chave de ouro. Karina, vou começar contigo. E aí, Karina? Quem não lê, o que indicação aí de uma leitura pra pessoa ler, pra se inspirar, ou então, não sei, alguma ideia aí que tu possa dar pra fazer as pessoas lerem um pouco mais e jogarem RPG, ou então um desconselho, não sei, te vira. Cara, eu acho que assim, ó, primeiro, não tenta livro difícil. Se você joga RPG e você não lê, não começa por Tolkien. Tolkien, assim, ó, eu vou dizer uma coisa agora, e fãs do Tolkien, por favor, não me matem, mas Tolkien é chato. Não, agora eu vou ter que falar. Eu tô com a Karina. Exceto o Hobbit, Não, o Hobbit é maravilhoso. Exatamente, não é Não, o então, Tolkien que é chato, é o Senhor Hobbit dos Anéis. O Senhor dos Anéis é muito chato. Não, Silmarillion também é. Silmarillion é maravilhoso. Mas, eu não mas é consigo chato Silmarillion. também. Esse livro aqui, tu pode Esse livro é uma obra-prima. Tu pode ler pra uma criança de 8 anos. Ela vai rir, vai ser divertido. E pro adulto de 40. Então, esse livro aqui, isso é Tolkien, tá? Só pra deixar claro, Karina. O Hobbit. Não, tudo bem, desculpa. Só pra deixar claro. Desculpa, eu não tava pensando só em Senhor dos Anéis. Eu achei Silmarillion chato também. Eu entendo que ele também é uma obra-prima. Mas eu acho o Tolkien faz escolhas que ele escreve o mundo pra poder descrever coisas, né? Sim. Ele é descritivo demais. E no Hobbit, não, porque a intenção dele... Ali ele tava contando uma história. Então, o Hobbit é perfeito. Desculpa, é que ali ele contou o Hobbit é pro filho dele, né? Exatamente. Exato. Tipo, Senhor dos Anéis, Silmarillion, etc., ele não estava preocupado em contar uma história. No Hobbit, ele estava preocupado. E o Senhor dos Anéis, na verdade, ele queria lançar o Hobbit, só que os produtores não quiseram lançar o Hobbit primeiro. Não, tu tá confundindo. Não, Eles lançaram o Hobbit. Daí ele começou a escrever o Silmarillion. Daí ele falou que ele queria lançar o Silmarillion, eles pediram, não, a gente quer o Hobbit 2. Daí ele falou assim, mas não tem Hobbit 2, o Hobbit acabou. Não, mas a gente quer a continuação do Hobbit. Daí ele começou a escrever o Senhor dos Anéis, que começa em uma toca no chão, né? Então assim, Então, ok, ó, vou refazer minha frase. Não comece por Senhor dos Anéis. Obrigado, por favor. Comece por o Hobbit. Se você não gosta de nada a ver com medieval fantasia, cara, lê Crepúsculo. Não tem problema nenhum, não tenha vergonha. Eu sei, o Douglas faz uma cara de céu. Eu não acredito que você falou isso, mas eu já indiquei novela, gente. Então, assim, ó, não tenha vergonha. Ver novela antes de ler Crepúsculo, gente. Cara, mas assim, ó, o que eu quero dizer é, não tenha vergonha, leia o que você quiser. Olhou para um livro, ele é tosco, de romance, custa R$3 no sebo. Teve vontade de levar para casa? Leva. Aquele romance hot, meloso, de banca, aquele livretinho. Gente, ó, R$10 na maioria dos lugares, tá? Um baita livro. Mas é um calhamaço também, né? Mas não ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso e são pequenos livros. São pequenas histórias, exatamente. Tem crônica aqui que ela é bem pequenininha. Pô, tá muito grande ainda pra ti? São vários contos, né? Lê esse aqui, ó. Esse aqui também é muito bom, ó. Mitologia nórdica, são pequenas histórias. Então, ó, curtos e fantásticos ali que o Ricardo vai indicar. Eu vou puxar assim, ó. Não quer história longa? História curtinha, começa com conto. Poema. Porque é difícil tu ver alguém que não gosta das histórias do Érico Veríssimo. Dos contos, né? Por quê? Porque ele sintetiza aquilo ali, é muito bacana. Por exemplo, eu gosto muito de Outros Jeitos de Usar a Boca, que são pequenos poemas, assim. Tu consegue ler o livro inteiro em, tipo, poucas horas. Então, tu pode consumir ele ao longo dos dias, e são histórias bem femininas, assim. São poemas bem da história de uma mulher, assim. Então, existe literatura de todos os tipos, e todas elas são válidas. Eu falei crepúsculo proposital, assim, mas eu acho que a gente precisa procurar coisas que nos interessem. Não interessa se aquele livro é culto ou não, sabe? Se vai me ajudar diretamente com RPG ou não. É muito mais sobre tu achar histórias que te estimulem, sabe? Vai te ajudar diretamente com RPG, independente do que tu lê. Vai te ajudar de alguma forma. Não viu o Antônio aquele dia falando sobre as inspirações em novela pro Old Dragon 2?
Eu tive o meu Não vi esse. momento épico de noveleira, porque eu fui respeitada por um cara que, olha, depois que ele falou, eu nunca mais vou deixar de falar as minhas referências de novela. Não existe isso. Tudo pode virar referência pra RPG, gente. É só saber encaixar as coisas direito. É só saber. Toda história é uma história. Toda história tem um elemento ou outro que tu pode aproveitar. Se tu próprio pensar o próprio Crepúsculo, a ideia de tu quebrar a expectativa com um vampiro ser um cara que brilha em vez de morrer no sol, já é uma coisa diferente. Ela destruiu a história? Destruiu, mas tudo bem. Ela tentou? Enfim. Ninguém pode dizer que ela é covarde. Enfim, mas a grande questão é isso, né? Isso que a Karina falou, leia, ache alguma coisa e leia. E assim, eu acho que uma boa dica também, Karina, é assim, ó, o que tu gosta de assistir? Terror? Ação? Suspense? Lê isso. Não tem o hábito de ler coisas longas? Lê coisas pequenas. E assim, ó, Começa por HQ. a melhor... HQ é um bom meio termo, porque ele é bem visual, tem pouco texto, mas ele te dá uma profundidade que nenhuma... Só que daí as pessoas têm têm uma desculpa maior. Eu não tenho tempo. E eu vou te dizer uma coisa que todo mundo faz e que tu tem que pelo menos dedicar 15 minutos da tua vida pra isso, ou 10 minutos, depende do teu esfíncter. Já entendeu o que é, né? Todo mundo precisa fazer isso. E você precisa sentar e você precisa estar parado. E daí você faz o quê? Mexe na porra do celular. Larga esse joguinho e vai ler a caralha de um livro, tá? Que tu vai botar ali do lado, depois tu queima ele, se for o caso, tá? Mas deixa ali do lado e começa a ler. Aos pouquinhos vai lendo, você vai pegando o hábito. Quando vê, você tá lendo do lado da cama, quando vê, você tá lendo na frente sentado no sofá. Esse hábito você só vai pegar se você começar, né? Então assim, de verdade, gente, todo mundo precisa cagar. Vamos ser práticos aqui. Leia cagando. Se você não ter esse tempo também, gente, daí você precisa ir no médico, tá? De verdade. Enfim. Eu tinha uns amigos que defendiam 3DT sempre com o argumento de que dava pra ler numa cagada o livro. Exatamente. Eles falavam, uma bela cagada tu leu o manual de 3DT. Exatamente. Pode falar, Ricardo. É que eu tô agradecer a Jujubinha e o Jair, né? Que a Jujubinha tá falando, ela amou esse aqui. Isso aqui é uma capa feita bem, de um jeito bem amadora pra uma amiga minha, né? E como tinha, o conto tá lá na Amazon, ó. Eu imprimi aqui, né? Não é um livro, é só uma impressãozinha pra eu ter físico mesmo. São em folha 4, 1, 2, 3, 4, 8 páginas. Cara, é uma leitura bem tranquila. Essa aqui, olha, isso se tu cagar rápido ainda. Daí depois tu lê o shampoo, gente, fica a dica. Enfim, mas Ricardo, faz teu jabá e também já faz tua... Douglas, a gente não tá te ouvindo mais. Agora voltou. Assim, faz teu jabá, dá uma ideia pro pessoal aí, faz tua rodada final, vai lá. Beleza, então o meu jabazinho vai ser na Amazon, tá lá os meus livros. Dá para entrar, eu vou deixar meu site que é mais fácil entrar por lá do que ficar me procurando, tá? Vou pôr ali no chat, porque assim, é só entrar ali no meu site, daí tu vai ler livros publicados, clica ali na aba, aí tem todos os livros, tá? E dá para ver que eu tenho livros de várias de algumas variações temáticas, né? Então é isso aí. Mas dá uma lidinha, que nem a Jujubinha falou, ela pegou numa vez só, ela deu uma lida ali e se apaixonou, né? Obrigado, Jujubinha. É isso aí, Jujubinha, fica a dica que tem mais contos do Ricardo lá na Etérica. É só assinar lá a Etérica. Sim, cara, agora pra falar a verdade, eu tenho que salvar aquilo lá. Eu gosto de ter pelo menos uma cópia impressa das coisas que saem. Isso aí. Vou deixar o link ali no chat pra você, quem ainda não apoiou a Etérica, apoiar a partir de R$5 por mês. Você apoia a Etérica. E no mês de junho, nossa, tô voltando tempo. No mês de setembro tem edição nova. E a edição nova vai ser com a temática de ninjas. Shinobi. Então, eu vou mostrar. Mostra. Vou mostrar uma coisinha só. Só uma coisinha vou mostrar. Se o Raul que me perdoe. Mas tem que ter, o pessoal que tá aí vendo merece, né? Eu vou mostrar um pedacinho só. Deixa eu salvar aqui no meu computador, que não tava salvo. Eu vou mostrar, mas ó, gente, vocês não contam pro Raul, tá? Ele me bate se ele for. Cadê? Mas por que não salvou? Para aí. Pra quem não sabe, né, todos os meses na Etérica
toda edição Trimestre. da Etérica, toda edição da Etérica sai um RPG de uma página. E a gente tá fazendo tematizado, e esse mês o tematizado também tá no RPG de uma página. E dessa vez, né, como eu disse, é de Shinobis. Então, cara, ficou muito bonito. Eu não posso mostrar todo ele, porque senão vocês, né, vão ver todo ele, porque é uma página. Mas, olha essa identidade visual. Postei tudo. Alguém pausando o vídeo agora pra ler tudo. Cara, eu fiz isso quando saiu o Olha. livro lá de Tormenta, eu fiz isso, eu fiquei pausando e deu pra ir lendo as coisas pausando. Olha, gente, esse vai ser o Snowbland. Ele é um RPG do Chicago. O cara que Esse é escreveu lindo. Amnésia. Tá? Esse é um panfleto que eu tenho certeza que vale a pena adquirir, mas você também pode adquirir ele digitalmente na Etérica. Douglas, vocês vão vender os panfletos de vocês digital? Não. Posso comprar online? Não. Panfleto só em eventos. Ai, conta um pouquinho como é que foi no Stum, Do que tu quer que eu conte exatamente? de como foi o movimento com os panfletos, porque senão eu conto, porque foi uma experiência pra mim, assim... Conta então, vamos ver se nós mudança de tivemos vida. a mesma experiência, vai lá. Bom, primeiro que pra todo mundo que eu apresentei o RPG de panfleto, ninguém conhecia. A gente pegou várias pessoas que jogavam há muito tempo e não jogavam mais, ou pessoas que estavam jogando naquele momento, mas tipo, ninguém conhecia RPG de panfleto. Então, quando a gente mostrava a primeira vez, eles falavam, tá, tudo bem. Eles entendiam que era uma aventura, e daí eu ia explicando que era um RPG inteiro, que era um sistema, que era uma aventura. Isso gerava muito interesse. E muitas pessoas levaram os panfletos, ou porque gostaram da temática, ou porque pensaram, agora eu consigo jogar RPG, porque eu não vou ter que, sei lá, ler um calhamaço de livro para lembrar as regras. E até algumas crianças também compraram, inclusive aquela história que tu contou, né, que eles compraram um RPG de panfleto, foram testar no próprio evento e voltaram pra, meio que denunciar, assim, mas ele matou todo mundo. Então, pra mim foi a gente mostrou uma forma nova de consumir RPG pra muita gente. E assim, gerou muito interesse. Eu quero melhorar ainda o nosso pitch de venda, porque ainda sinto que tem algumas coisas pra gente facilitar o entendimento do que a gente tá falando quando a gente mostra os RPG de panfleto. Teve Mas gente a Amnésia... que achou que, desculpa te interromper, mas teve gente que achava que os panfletos eram a propaganda de um outro RPG, tá ligado? O panfleto que fala sobre RPG tal, tá ligado? Achei engraçado. Ter falado da Amnésia. Que a Amnésia vendeu super, assim, que era uma proposta totalmente diferente. A gente tinha RPG lá que eram sistemas mais genéricos, eu quero sistema genérico e fácil, e tinha coisas com propostas mais fechadas. Eu acho que a Amnésia talvez fosse a proposta mais fechada que tinha, e isso também atraiu gente que queria jogar uma coisa diferente, assim. Então teve para todos os gostos. Eu acho que, cara, foi sensacional, assim, foi uma experiência muito boa. Levar os RPGs e conversar com as pessoas sobre o RPG de panfleto. Então, eu não sei, mas eu quero fazer isso pro resto da minha vida, sabe? Porque é muito legal quando a gente leva uma coisa completamente nova, uma experiência completamente nova. Então, assim, eu concordo muito com o Douglas. Essa é uma experiência que vocês precisam passar com a gente no presencial. Encontrar com a gente, conversar sobre os RPGs, trocar uma ideia e comprar com a gente nos eventos. Exatamente, galera. Então, assim, não esperem que a gente vai ter digital. Vão aos eventos, comprem com a gente, certo? Nos eventos. Ou assinem a Etérica. A Etérica você vai ter lá o RPG. A diagramação é diferente, por causa que ele é uma página só, é um pouco diferente a diagramação. Mas você também consegue comprar lá. Na Etérica você também consegue ter, e daí você pode imprimir e fazer o que você quiser com ele. E a Etérica tem bem mais conteúdos também super legais, né? Exatamente. Tem contos, são 3 contos por mês. Por edição, perdão, gente. São 3 contos por edição. Cada edição tem uma mecânica exclusiva baseada naquele conto. Tem um monte de coisa, gente. Um monte de coisa legal, vale muito a pena. E assim, quanto mais a gente alcançar as nossas metas, mais coisas a Etérica vai tendo. É isso então. Karina, quer falar sobre alguma coisa aí? Fazer algum jabá? Saiu alguma coisa nova recentemente, tu na mesa? Olha, saiu um gameplay nosso de Sirvam o Rei, que tá maravilhoso, gente. É um jogo da TGM, que é nosso parceiro. Eles ofertaram o jogo pra gente ir lá no DOF e saiu recente. Mas eu também tenho um jabá muito interessante, que eu também tenho um livro na Amazon. Olha aí. Também podem consumir com a literatura que eu escrevi. É apenas um e é de pequenos contos e poemas, mas tá lá. Existe.
Põe o link, né? Põe o link, achei que ela ia falar alguma coisa. Não, eu não tava preparado pra fazer meu próprio jabá, gente. Eu não faço muito jabá de mim mesma. Ó, não, mas é que tá. Uma coisa que eu aprendi com o Douglas. Se tu não falar de você, quem que vai falar? Exatamente. Eu vou pôr o link diretamente ali no chat. Não dá pra contar com os parceiros aí, que nem eu falo, ó, né, Jujubinha e Jair, né? Então, não dá pra contar sempre com essa galera. Eu deixei o link no chat, mas se alguém estiver escutando a gente do futuro diretamente no Spotify, pode procurar por Karina Mateus e por Pensamentos Soltos. Exatamente. Galera, falando em Spotify, se você segue a gente, se você escuta a gente pelo Spotify, se você escuta a gente aí no futuro, deixa uma avaliação pra gente, é muito importante, ajuda bastante a gente a chegar em locais ainda mais longes. E também, se você puder, vai lá no nosso site, deixa um comentário, ou então aqui no YouTube mesmo, porque o vídeo ao vivo não é o mesmo vídeo que fica no YouTube depois, porque tem corte, né? Fica bem melhor de assistir depois lá no YouTube, o áudio fica um pouco diferente, a velocidade, enfim. Então, a gente faz esses cortes. Então, vai lá e deixa o seu like, deixa o seu comentário. Deixa o like aqui também já. Aproveita que vocês estão em Jair, Jujubim, Escritor Ansioso, Karina. Aproveita que vocês estão aí, já deixem um like. É muito importante pra gente, certo? E, gente, é isso. É importante dizer que amanhã nós temos live. Não, amanhã não temos live. Amanhã não temos live. Mas quarta-feira nós temos live. Guilda dos Guardiões. Cara, tá... Eles quase morreram pra um grupo de goblins, tá? Um grupo de nível 10, teoricamente, né? Seria experiente, né? A gente tá jogando Savage Worlds. Quase morreu pra um grupo de goblins, né? Mas tudo bem. Agora eles vão enfrentar o boss, teoricamente, né? Então... que bom. Eu vou enfrentar o boss. Depois de tudo fudido, eles vão enfrentar o boss. Eu não tô bem. Pior que cara. A gente se lascou muito. Enfim, então quarta-feira vai ser bem bacana, gente. Mas amanhã eu vou estar lá no canal Ideias Arcanas junto com o Herp, falando sobre eu não sei o que ainda, porque ele falou assim, Douglas, dia 29, vamos gravar? Eu falei, bora. Então eu vou estar lá no Ideias Arcanas, provavelmente aqui, na verdade, no Ideias Arcanas, ou talvez lá aqui tu quis dizer no YouTube. Aqui no YouTube, ou então lá na rede roxinha, não sei. Procurem Ideias Arcanas amanhã que eu vou estar lá, tá, gente? Não sei sobre o que, não sei se o Herpsch já me deu a pauta e eu perdi, esqueci. Mas amanhã tem. É isso, gente. Brigadão aí. Não esqueça de deixar o like, muito importante pra gente. Se inscreve no nosso canal se não tá inscrito ainda. Valeu, falou. Tchau. Tchau. E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.